falar para vocês que estão nos ouvindo e gravar aqui para vocês que vão nos acompanhar no YouTube, também no nosso blog, no Twitter e no LinkedIn, tá bom? Vamos orar então, glorificar a Deus e iniciar aqui. Querido Deus, Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor. Nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, né? O Senhor tem cuidado de nós. Nós somos tão errados, tão sem nenhuma iniciativa, né? Tão cheios de defeitos, de falhas. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas fraquezas, às vezes a nossa falta de paciência. O Senhor que é tão paciente conosco, o Senhor que é tão longânimo para com a gente, o Senhor que perdoa sempre que nós erramos e nos arrependemos. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor, nesta manhã de quinta-feira. Ó Senhor, eu quero te agradecer porque o Facebook acabou de entrar no ar aí, né? E tem pessoas que gostam de acompanhar pelo Face. Te agradeço também porque eu sei que isso é bondade do Senhor. Graças eu te dou. Peço que o Senhor, por compaixão, fale conosco. Hoje nós temos tantas coisas para esclarecer e o nosso tempo vai ficando tão apertadinho. Fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender, compreender e pôr em prática. Esta é a oração que eu faço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, o Facebook está funcionando, hein? Então, se você quiser acompanhar esse culto e a pregação via Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Tá? Não estava, mas agora está. Né? Mandar um abraço aqui para o nosso irmão Aristides, que todos os dias está com a gente. Né? Eu glorifico a Deus pela tua vida, viu, irmão? Glorifico mesmo. Vamos abrir a Bíblia aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui, todo mundo sabe, né? Mas hoje nós vamos falar tantas coisas. E Gênesis é um livro extremamente esclarecedor. Eu já sei que é assim. Mas precisa ler, viu? Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Sabia? Foi Moisés que escreveu. Eu tenho uma porção de coisas escritas aqui, ó, eu vou ficar mexendo aqui e às vezes vai ficar na frente da câmera, né? Então eu peço perdão. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Acompanha comigo, se você puder, se não, ouça, que você vai acompanhar ouvindo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você deve estar pensando, então Deus surgiu aí também, se foi no princípio, né?
Então deixa eu te explicar. Deus sempre existiu. Deus não foi criado. Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Quando a Bíblia diz no princípio, é no princípio da criação. No princípio da criação. Deus sempre existiu. Um dia, ele resolveu criar algumas coisas. E ele criou o universo. E neste dia, nós marcamos tudo pelo dia. Aqui não existia dia e noite. Não é verdade? Neste dia, Deus começou a criar. E a partir daí, teve início o princípio. Tá? E Deus criou tudo que existe. Tudo. Se você entrar na internet, você vai ver coisas assim que você vai ficar... Como é que, né? Deus criou tudo isso, meu irmão, minha irmã, do nada. Do nada. Não existia nada. Só Ele. Só existia Deus. E deste nada, e como é que eu posso afirmar isso, que do nada? Porque é isso que está escrito. A palavra nada, escrita por Moisés, foi nihilo, que quer dizer nada. Então, do nada, Deus criou tudo que existe. Deus criou todo o universo. Deus criou todos os planetas. E do nada, Deus criou o Sol, as estrelas. O Sol é uma estrela. Quem aprendeu isso na escola? O Sol é uma estrela de quinta grandeza. E Deus ordenou tudo isso. Deu ordem a isso. O Sol vai iluminar esse sistema solar que vai viver em função do Sol. Eu estou falando tudo isso para você entender como Deus é grande. Que Deus não vive em função de nós. Por causa disso que eu estou trazendo essas informações. Então Deus criou tudo isso do nihilo, do nada. Do nada, não existia nada. Deus foi criando, criou tudo. Criou o homem, criou a mulher. Antes criou os animais. Antes criou a terra, os vegetais, as bactérias. Eu quando falo desse assunto, eu me lembro de um pastor. Ele ora ainda até hoje assim: Senhor, elimina as bactérias. Meu Deus, Deus não pode. Como é que Deus vai eliminar as bactérias? Se eliminar as bactérias, a gente morre. Você vê como as pessoas oram, coisas que elas não sabem. Ora, no nosso intestino está cheio de bactéria. Se não tiver bactéria lá, você morre. No nosso estômago tem bactérias. Se não houverem bactérias, nós morremos. Então, o sujeito vai pedir para Deus eliminar as bactérias. Não sabe nem o que está orando. Foi Deus que criou. Deus criou e deu ordem a isso. Criou a terra, a lua, que influencia a terra. Claro que a lua influencia as marés.
É tudo influência da Lua, da atração da Terra sobre a Lua. E Deus dividiu a Terra, o planeta Terra. Os outros planetas estão lá, não se preocupe com os outros. Por que Deus criou? Não sei. Tem vida lá? Não. Vida humana? Não. Pode ter bactéria, micro-organismo? Pode, claro que pode. Mas vida humana não. Pensa comigo. Isso é tão simples da gente entender. É simples. Cristo, Deus encarnado, homem, Cristo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Se houvesse vida humana em outros planetas, vida, teria que existir Cristos para morrer por aquelas pessoas, pelos pecados daquelas pessoas, daqueles seres. Então a Bíblia estaria errada, porque diz que o sacrifício de Cristo foi feito só uma vez. Pronto. Então existem vários Cristos. Para se acreditar em vida em outro planeta, se tem que acreditar em vários Cristos. Porque Satanás estaria agindo nos outros planetas também, mas a Bíblia só fala de vida na Terra. Só fala de Adão, Eva, os animais. E Deus, quando Ele criou tudo isso, né? Ele cria isso. Entenda bem o que é criar, né? Deus sempre existiu. Quando fala no princípio, é o princípio da criação de Deus no universo, no tempo e no espaço. Tudo que existe foi criado por Deus no tempo e no espaço. Em Deus aquilo sempre existiu. Isto tudo sempre existiu. Mas Ele passou a fazer com que isso existisse no tempo, princípio, e no espaço, nos seus locais, nos seus lugares. O planeta Plutão fica lá. Ele não dá um passeio, vem aqui do lado da Terra. Não, ele tem o seu local, o seu lugar lá. O Sol fica lá, não fica mudando de lugar. Entendeu o que quer dizer? No tempo, no princípio da criação e no espaço, num lugar. Isso quer dizer Deus criou. Tá? E Deus, quando cria a Terra, ele cria 3 pontos geográficos diferentes e sequenciais. Isso não é invenção, isso está na Bíblia. Primeiro ponto geográfico, a Mesopotâmia. Você vai ver sobre a Mesopotâmia de Gênesis 1 a Gênesis 11. Depois, a partir do a partir do capítulo 12 até o 36 de Gênesis, você vai ouvir sobre a Terra Prometida. É um outro ponto geográfico. E a partir do capítulo 37 até o capítulo 40 de Gênesis, você vai entender sobre o Egito. Então são 3 pontos geográficos diferentes e sequenciais: Mesopotâmia, Terra Prometida e Egito. Olha que coisa. Você pode acompanhar Gênesis do 1 ao 11, Mesopotâmia. Pode acompanhar aí.
Do capítulo 12 ao 36 é a terra prometida. E a partir do capítulo 37 até o 40 é o Egito. A terra, quando Deus a cria, era, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? A terra, Deus criou a terra, mas ele não terminou a terra. Ela estava sem forma e vazia, porque ela não estava terminada, ela não estava pronta. Estava pronta. Deus criou. Deus fez como se fosse um esboço daquilo que ele queria. Então a terra ficou sem forma e vazia. E é muito legal quando você vai aqui em Gênesis 2, algumas pessoas falam assim, como é que eu posso ter certeza da trindade? Porque a palavra trindade não existe na Bíblia, né? Não existe essa palavra, não vai achar ela. Como é que eu posso ter certeza de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Em Gênesis isso é claríssimo. Né? Você vê que diz aqui, olha, Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus. Já não está tratando de Deus, está tratando do Espírito de Deus. E depois, meu irmão, minha irmã, você vai ler uma passagem que é muito interessante. Quando Deus vai criar o homem, ele façamos em qualquer Bíblia, por mais deturpada que ela esteja, você vai encontrar este termo, primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus falando sobre as três pessoas: Deus, Espírito de Deus e o Filho de Deus. Os três, num só, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, estavam criando. Criando tudo que existe. Criando tudo que a gente vê e tudo que a gente não vê. Tudo que existe é necessário. Tudo. Às vezes eu fico incomodado com os tais pernilongos, né? E eu, assim, num tom de brincadeira, eu digo: Senhor, por que o Senhor criou esse inseto tão chato que é o pernilongo? Ele existe porque ele precisa existir. Tudo precisa existir. Nada Deus criou simplesmente porque eu vou criar, porque eu vou criar. Eu vou criar o pernilongo, a muriçoca, para atrapalhar o homem. Não, isso existe porque precisa existir. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus cria tudo em função daquilo que ele ainda ia criar, que era o homem. Tudo é em função do homem. Tudo é para a alegria, para o bem-estar do homem. E Deus cria o homem e ele diz: é bom que o homem não esteja só. Precisa de uma pessoa junto com ele, uma companheira, uma ajudadora. Uma pessoa que, quando ele tiver com dor nas costas, possa ir lá e fazer massagem. E quando esta pessoa estiver com gripe, resfriado, ele possa ajudar esta pessoa também. E Deus cria do homem
do homem, a mulher. E por que ele cria o homem e a mulher? Porque o princípio criativo de Deus é reprodução da vida. Se você for ler aqui Gênesis 1:11, vem aqui, acompanha, é legal você acompanhar. Olha, aqui está o princípio da vida, de toda a vida. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. Aqui está o princípio da criação de Deus: a reprodução, a geração da vida. Tudo é para se reproduzir. As árvores se reproduzem através da semente. Os animais, de uma maneira geral, através da cópula, do ato sexual. O ato sexual, o princípio do ato sexual é a reprodução. Mas também o prazer do homem e da mulher. Por causa disso, que pode aí ficar bravo aí. Homem com homem não tem reprodução. Qual que é o princípio aí? Só o prazer. Mulher com mulher não tem reprodução. Qual que é o princípio aí? Só o prazer. Aliás, eu vou falar em que mau gosto, mas não tem o princípio de Deus aí, por causa disso que não tem o apoio de Deus. É simples entender isso. E o que eu quero que você entenda lendo a Bíblia, e eu quero levar você para Gênesis capítulo 1, versículos 15 ao 19. Olha só que coisa maravilhosa. E Deus, a partir do versículo 14, ele cria luzeiros nos céus. E esses luzeiros vão separar o dia da noite. Tem muita gente, até nos dias de hoje, né? Quanta gente faz isso de uma maneira completamente ignorante. E olha, eu vou voltar a dizer: ah, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, deixa eu dizer para você, acabou o tempo da ignorância. O tempo da ignorância, ele existiu até a confecção da Bíblia Sagrada. A partir daí, é ignorante quem quer só. Só quem quer. Quanta gente faz uma tatuagenzinha de um sol? Ai, que bonitinho. Então, você está adorando... Não, eu não. Mas, você está adorando o sol. E veja bem, foi Deus quem criou os luzeiros. Não foi uma outra divindade falsa. Por que Moisés teve que escrever isso? Que foi Deus que criou. Lembra que eu falei aqui que Deus dividiu o início em 3 pontos geográficos e diferentes e sequenciais? Mesopotâmia. Porque o povo da Mesopotâmia, e o povo de Deus esteve lá, eles adoravam os corpos celestes. Depois o povo de Deus, lembra que eu falei Mesopotâmia, terra prometida e Egito? O povo de Deus esteve no Egito. E no Egito, quem era um dos que eram adorados era o sol. E tem gente que até hoje adora o sol.
adora as estrelas, adora a lua. Fica no céu olhando se tem disco voador, até hoje. Deus aqui, em Gênesis, está ensinando que foi Ele que criou tudo. Tudo foi criado por Ele. Você fala, que Deus criou tudo? Esse cara é bobo. Você acha que foi Deus que criou o computador? Claro que foi Deus. Você acha que computador, inteligência artificial... Ontem eu estava ouvindo, porque eu estava escrevendo isso daqui, e eu estava ouvindo falarem na televisão que estão desenvolvendo células, não sei do que essas células vão crescer e vão se transformar em robôs. E aí houve uma pergunta: qual a possibilidade desses robôs, depois de formados, se revoltarem? Eles não sabem. É muito difícil, tal, mas nós vamos ter que ver. Isso tudo para Deus não é nada. Você acha que uma equação quântica para Deus é alguma coisa? Você acha que para Deus a construção de um prédio de 50... Você acha que para Deus isso não é nada? Enquanto o homem tem que fazer projeto, cálculo para construir uma ponte, Deus, se quisesse, Ele não vai fazer isso, porque Ele nos deu capacidade para fazer. Mas se Ele quisesse, Deus faria uma ponte assim, ó. Está ouvindo isso, ó? Assim. Então tudo que existe, tudo que o homem inventa, descobre, é porque Deus permite. E até essas loucuras aí de clonar, essas loucuras de robôs humanos, isso tudo é permissão de Deus para o caminho do fim. Então Deus criou tudo. Não há novidade, Deus nunca é pego de surpresa. Olha, agora o homem inventou lá um carro que vai funcionar. Para Deus não é nada isso, gente. O homem nunca vai sequer chegar aos pés de Deus. A posição mais próxima de Deus que nós chegamos é embaixo dos pés de Deus, a estrado dos pés de Deus. O estrado fica abaixo dos pés, os pés pisam o estrado. Ai, pastor, eu estou preocupado com o coronavírus. Não se preocupe, tome as medidas que devem ser tomadas e vai fazer o quê? Não tem que se preocupar. Vamos lá, Gênesis 1:22. E Deus os abençoou. Gênesis 1:22 é a primeira vez na Bíblia que você vai encontrar a palavra abençoar. Deus os abençoou. Do verbo abençoar. É a primeira vez, está aqui em Gênesis 1:22. A bênção de Deus. Gênesis 1:26. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta, além de outras, é uma fortíssima indicação da Trindade, uma palavra que não existe na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos, primeira pessoa do plural. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança.
imagem e semelhança, né? Imagem, porque o homem, não é que o homem é parecido com Deus, não é a imagem física, né? Até porque, meu irmão, minha irmã, qual que é a imagem física de Deus? Não tem, ninguém sabe. Os artistas da Renascença, os artistas em geral, né, pintaram o Senhor Deus como um velho, barbudo, né, uma barba enorme. Assim eles pintaram. Mas ninguém viu Deus até hoje. Como é que Deus é? Qual a forma de Deus? Então, imagem não pode ser a forma física de Deus. Porque imagem não é uma forma física. A imagem é algo físico. Mas Deus não é físico, Deus é espírito. Deus é espírito e convém que o adoremos em espírito e em verdade. Deus não tem forma. Deus não tem barba. Deus não tem cabelo. Deus não tem olhos. Deus não tem mãos. Ah, mas está lá escrito as mãos de Deus. Está tentando fazer com que nós entendamos algumas coisas usando os nossos atributos físicos. Deus não tem mão. Deus não precisa de mão. Deus não precisa de olhos, de ouvido. Deus não tem coração. Deus não precisa de coração, porque Deus não tem sangue. Deus é espírito. Então, imagem aqui não é a imagem física. Claro que não pode ser, não tem como. Imagem aqui quer dizer que o homem é o único ser vivente, porque existem outros seres viventes. O carrapato é vivente. A lagosta é vivente. O cavalo, que eu acho o animal mais bonito do mundo, é vivente. Mas o homem é o único ser que é capaz de ter, de incorporar os atributos de comunicação de Deus. Isso você vai encontrar na Bíblia. Aqui mesmo em Gênesis 9:6. Você vai encontrar em Tiago, capítulo 8, Tiago, capítulo 3, versículo 9. Você vai encontrar em Colossenses 3:10 e Romanos 8:29. Então, a imagem quer dizer o quê? Que nós somos capazes, ou melhor, de termos em nós as qualidades de comunicação de Deus. Não é imagem. Não é porque Deus tem testa, sobrancelha. Não é isso. Porque Deus não tem. Deus é espírito. E semelhança? Semelhança no caráter. Porque Deus é bom e nós podemos ser bons também. Deus não pecou e nós podemos lutar também para não pecar. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não tem nada a ver com físico. Sabe, tem a ver com alma, com espírito. Entendeu? Deu para você entender mais do que você entendia? E Deus falou, olha, o homem que eu estou criando aqui, ele deve dominar sobre
todos os animais. Dominar quer dizer que ele é o único capaz de domesticar esse. E o homem domesticou inúmeros animais. Aí você deve estar perguntando assim: existiram dinossauros? É claro que existiram, é. É claro que existiram. Nós temos aí a prova, né, dos fósseis. Mas como é que sumiram? Aí é um outro assunto que a gente. É uma tese, é uma hipótese. Mas é um outro assunto para um outro dia. Mas se a tua pergunta é se existiram os dinossauros, eu vou dizer para você: existiram. E Adão e Eva tinham sido criados? Provavelmente não. Mas é assunto para um outro dia. E você vê que Deus diz assim, versículo 28 de Gênesis 1. E está falando de Deus ter criado Adão e Eva, e Deus abençoou Adão e Eva. E olha o que Deus fala para Adão e para Eva: sede fecundos, reproduzam. Lembra lá atrás que eu falei para vocês que o princípio da vida é reprodução? Deus fez isso com os animais, com as plantas, né? E faz isso com os homens. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Dominar sobre os peixes do mar, né? Quer dizer, vocês vão poder ter acesso a eles, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal da terra. Vou dar uma corrida aqui agora. Homem e mulher. O homem e a mulher são iguais no aspecto de compartilhar a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher são iguais no aspecto de dominar sobre a criação. Porque Deus falou isso para Adão e para Eva, não falou só para Adão. Agora, homem e mulher são diferentes no aspecto físico. E por que são diferentes no aspecto físico? De uma maneira geral, fisicamente, o homem é diferente da mulher. A mulher é diferente do homem, não só pelo órgão sexual, mas a mulher tem coisas que o homem não tem. O homem tem ovário. A mulher tem saco escrotal. É claro que não, um é diferente do outro. Mas existem outras diferenças. O coração do homem é maior que o coração da mulher. Ora, então na imagem e semelhança, homem e mulher são iguais a Deus, mas fisicamente são diferentes. Nenhuma mulher, aos olhos de Deus, pode ter filhos sem um homem. Nenhum homem pode ter filhos sem mulher. Foi assim que Deus criou. Ah, pastor, mas... Bom, aí já é coisa dos homens. Mas está errado. Olha, eu não estou aqui para dizer para você o que está errado. Eu estou aqui para dizer para você o que está certo. Agora, cada um é médico das suas dores. Não é? Cada cabeça é uma sentença.
Eu estou aqui dizendo para você o que está certo. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus criou o seu representante na terra, o homem, para dominar tudo. Por que diz domine? Quer dizer, você me representa aqui na terra. E o homem deveria ser, Deus criou o homem para isso, para ser a representação de Deus na terra. Na imagem e na semelhança. Nos atributos de Deus, na bondade, na compaixão, na misericórdia, no amor, na obediência. O homem e a mulher encheriam a terra, né? E cuidariam do funcionamento da terra. Isso quer dizer sujeitar a terra. E sujeitar a terra não quer dizer de maneira destruidora, como o homem faz. Não pense você que o homem destrói a terra só a partir do século XX, não. Você vai ver a história de Londres, aí eu estava falando outro dia, Londres, na Idade Média, era um esgoto a céu aberto. Então o homem sempre desrespeitou a terra, que é a criação de Deus. Não vai dar tempo da gente falar mais, mas eu creio que deu para você entender muitas coisas hoje. Por que não aceitamos o homossexualismo? Por que não podemos aceitar biblicamente esse negócio de opção sexual? Isso não é preconceito. Isso é ordem de Deus. Por que não podemos ficar adorando o sol, as estrelas? Tem gente que adora até árvore. Fica meditando, pensando na árvore. Pedra, quanta gente adora pedra. Deus é o criador de tudo. Ele criou tudo. Ele é o único motivo de adoração. Irmão, irmã, nosso tempo é curto, A gente tem que pegar leve também. Mas espero que você tenha junto comigo, porque eu cresci muito, viu? Na graça e no conhecimento do Senhor. Espero que você tenha crescido também. É o meu desejo profundo. Amanhã, sexta-feira, nós temos aquela programação especial de perguntas e respostas sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, o único Senhor que existe, aquele que tudo criou, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Louvado seja o Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por tudo isso que a gente pôde aprender hoje, firmar na nossa mente hoje, ter mais conhecimento, ter mais certeza de determinadas coisas. Eu quero te agradecer, Senhor, quero te louvar. Ó Senhor, que possamos viver debaixo do teu poderio, que possamos viver, Senhor, debaixo da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão e da tua salvação. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.